Evangelho escandalizador. O Evangelho de Jesus Cristo é escandalizador. E se não for escandalizador, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos pensar mais uma vez, e numa última vez, nesta série sobre 1 Coríntios, ou em 1 Coríntios 1,17, e vamos ler até 2,5, carta do apóstolo Paulo na igreja de Corinto, a igreja de Corinto, na Grécia. Ele escreve esta carta, provavelmente de Éfeso, hoje estaria na Turquia. Ele fundou a igreja de Corinto, e agora em Éfeso por volta de 55 depois de Cristo, mais ou menos uns 2 anos depois de fundar aquela igreja em Corinto, ele escreve, tendo recebido notícias sobre diversos problemas que adentraram aquela igreja. Um deles eram divisões causadas por facções que escolhiam o seu ícone a ser mais apreciado. Uns diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam de Apolo, e tinha até aqueles que diziam que eu sou de Cristo, mas também num sentido de divisão, esta tietagem dentro da igreja de Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui nos versos anteriores, no capítulo 1, o seguinte, começando com uma pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? A resposta a todas as perguntas é não. Então tinha um grupo que dizia que era dele, então ele já trata a questão de todos focando nele. Não, Cristo não está dividido, Paulo não foi crucificado em favor de vocês. Depois ele vai dizer, inclusive, que ele batizava, mas ele se alegrava, aqui diz no verso 14, que ele não tinham batizado muitos, com exceção de 2 lá, para justamente evitar essa questão de dizer, fui batizado por Paulo. A questão é Jesus Cristo e Cristo crucificado, diz ele aqui. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Muito bem, diante desta confusão na igreja, causando esse problema, esse equívoco de se pensar em personalidades a serem admiradas, seguidas, como a igreja fosse um lugar aí do showbiz, com as suas estrelas. Paulo aponta para Cristo, e ele diz no verso 17 então, a palavra de Deus para o seu coração, receba a palavra, abra o coração para a palavra. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, na sabedoria de Deus, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é,
para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Verso 17 do capítulo 1, mais uma vez, pois Cristo me enviou para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O verso 1 do capítulo 2, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O verso 3 diz, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Qual é o símbolo mais conhecido nos Estados Unidos? É o símbolo da rede de lojas Target. Quem já foi aos Estados Unidos certamente foi ao Target. Em 1962 estabeleceram essa rede de lojas e debateram qual seria o símbolo desta loja. O nome é Target, em inglês quer dizer alvo. Isso, aquele alvo quando se coloca para tiro ao alvo ou de flechas. E o símbolo então da loja são 3 círculos concêntricos vermelhos num fundo branco, muito simples. 96% dos americanos conseguem reconhecer aquele símbolo. Poderosa mensagem de um símbolo apenas. Os símbolos falam, eles têm seu lugar e a sua importância. As religiões têm os seus símbolos, na verdade. No budismo, certamente o mais comum é o Buda sentado na posição de lótus. Os muçulmanos usam a lua crescente. O judaísmo usa a estrela de Davi, ou talvez a Hanukkah, menos um pouco, talvez a Menorá, candelabro. As religiões têm os seus símbolos. E o cristianismo, qual seria o símbolo? Bem, a cruz é o que representa o cristianismo. E talvez é o símbolo mais conhecido no mundo. Se o Target é comercialmente o mais conhecido em termos de empreendimento e instituições, a cruz de Cristo é a mais conhecida nos Estados Unidos e certamente no mundo. Mas os judeus, nos tempos de Jesus Cristo, quando se praticava a crucificação como uma das penas a ser aplicada a um criminoso, tinham uma aversão à cruz. O livro de Deuteronômio
escrito por Moisés, e então estamos falando aí de 1400 anos antes de Jesus Cristo, já dizia: maldito aquele que for colocado no madeiro. Ser colocado no madeiro era ser maldito, é ser aquele que merecia a culpa, era aquele que era condenado, desprezível, um corrupto, um torto. Os judeus então tinham uma aversão à cruz. Os romanos governavam ali grande parte do mundo então conhecido, e os judeus estavam debaixo do governo dos romanos. Os romanos usavam a crucificação no seu sistema legal, não permitiam a crucificação de cidadãos romanos. Quem tinha a cidadania romana não podia ir à cruz, mas quem não tinha poderia ser crucificado, e os romanos crucificaram muitas pessoas. Não muito longe de onde Jesus cresceu, por volta do ano 4 antes de Cristo, um general chamado Verus crucificou milhares. Mais tarde, quando Jerusalém foi atacada e destruída pelo general romano Tito, nos anos 70, diz que foram infindas as cruzes em Jerusalém. Mas os romanos mesmos detestavam a cruz, usavam aquilo como suplício maior, e viam como a melhor forma de se intimidar e desprezar alguém, a cruz. Os primeiros cristãos, tudo indica historicamente, como aponta John Stott, teólogo falecido anos atrás, lá de Londres, homem reconhecido no mundo todo, em termos da fé cristã, autor de diversos livros. O seu livro A Cruz, ele nos fala de como os cristãos no início tiveram dificuldades de lidar com a cruz de Jesus Cristo como identificação deles. Eles preferiam usar a pomba, o peixe, usando ali o acrônimo no grego, Ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, a primeira letra de cada uma dessas palavras, formando a palavra peixe no grego. Então, o desenho do peixe como um símbolo do cristianismo. Usaram também o louro, aquela coroa que era dada para o atleta, indicando vitória. E depois, quando chega ao fim ali do primeiro século, entrando o segundo, preferiram usar imagens do Velho Testamento, como por exemplo a Arca de Noé, a arca que foi uma ação graciosa de Deus para Noé, o homem que cria e a sua família, salvando a destruição. Ou então usava a figura de Abraão, pronto para sacrificar o seu filho Isaque, Deus intervindo para que ele não fizesse assim. Novamente a graça de Deus ali intervindo, e Deus provendo um cordeiro. Também usavam às vezes a figura de Daniel na cova dos leões, onde Deus intervém ali, a movimentação novamente da graça, a intervenção de Deus na vida daqueles que são dele. Enfim, quem via essas representações tinha que ter um conhecimento do Velho Testamento para entender, e então faziam a relação com a obra de Deus em Cristo Jesus nesses acontecimentos do Velho Testamento. Mas depois do segundo século, finalmente, a cruz torna-se o símbolo que os cristãos passaram a usar plenamente e de forma muito comum, e passou a ser identificado com a igreja de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo. O chamado crucifixo, isto é, a cruz com o Cristo morrendo ali, somente a partir do sexto século que vai ser usado. A partir do segundo século, a cruz, somente a cruz, o entendimento que Cristo esteve ali, mas não está mais e nunca mais precisará passar por lá. A cruz de Jesus Cristo. Se você fundasse uma religião, qual símbolo que você usaria? Qual símbolo que eu usaria? Deixe-me dizer que se nós entendermos bem o que é a cruz e a cruz de Jesus Cristo, nenhum de nós escolheria uma cruz como aquilo que representaria a nossa fé, a nossa proposta. A cruz é tremenda, é difícil, é desafiadora. O símbolo da cruz para o cristianismo é correto? Certamente que sim. É o mais apropriado? É o que deve ser usado? Sim. Olha a mensagem do apóstolo Paulo.
No verso 2, capítulo 2: quando estive entre vocês, nada fiz saber a não ser Jesus e este crucificado. Nada a não ser Jesus e este crucificado. O que é que nós temos para apresentar ao mundo? O que é que Jesus Cristo, o que é que a palavra de Deus, o Evangelho tem para apresentar ao ser humano, com todas as suas lutas, seus dilemas, suas dificuldades, suas questões, suas elaborações? O que é que tem para ser apresentado para ele? Cristo e Cristo crucificado, a cruz. Quando falamos a cruz, vamos sempre lembrar, não estamos falando meramente da representação. A representação em si não tem nenhum poder, é apenas uma representação. Quando falamos da cruz, estamos falando de Jesus Cristo que morre nessa cruz. A cruz, sempre o Cristo crucificado. O que temos então para oferecer? O que Deus tem para oferecer ao ser humano? Para você nesta noite aqui: Cristo crucificado, a cruz. Cristo crucificado, a cruz. Só isto, sim, só isto e nada mais. Nada fiz saber entre vocês a não ser Jesus e este crucificado. Paulo, você sai pelo mundo todo pregando o Evangelho. Paulo, um sujeito muito preparado intelectualmente, grande conhecimento, poliglota, sai viajando e pregando a culturas avançadas como a grega, falando aos judeus com a sua tradição religiosa do Velho Testamento profunda e tremenda, única no mundo, falando aos gregos, aos romanos que buscavam a glória ao que movia o Império Romano. Paulo chega diante desse povo todo, essas culturas e pensamentos, e fala de Cristo crucificado. É isso, Paulo? Sim, é isto aí. E aí então os judeus dizem: há um escândalo. Os gregos e os gentios, pensando de forma grega, diziam que loucura. A cruz é pouca coisa. Me dê uma elaboração filosófica mais complexa. Me dê um sistema religioso mais elaborado, que então me coloque em liturgias impressionantes e me defina algumas regras a seguir, que eu, seguindo essas regras, tudo está em ordem através dos meus esforços e meus méritos. Algo que venha a exaltar meus méritos. A cruz é pouco. A palavra de Deus fala ao seu coração nesta noite: satisfaça-se com a mera cruz. Isto mesmo é o que a palavra de Deus diz. E se você não se satisfazer, você vai se desgastar em tantas coisas, chamando a cruz de loucura e escândalo, chamando Jesus Cristo crucificado de loucura e escândalo. Você vai partir para uma viagem que nunca chegará ao seu destino. Satisfaça-se com a mera cruz. A cruz é proposicional. O que é isto? É uma declaração por meio de termos e palavras, que poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Paulo sai com uma mensagem, uma proclamação. Paulo sai e diz para pregar, e ele fala: a minha mensagem, a minha pregação. O que ele sai para fazer? Jesus Cristo foi à cruz. Jesus Cristo morreu na cruz. O que ele está fazendo? Uma proposição. Todos nós e aqueles que ouviram a ele podemos escutar isto, e todos nós podemos entender, saber do que se trata. E o coração humano há de dizer sim ou não. É uma proposição.
O apóstolo Paulo saiu para afirmar uma verdade e não para levar as pessoas a uma viagem emocionalista. Paulo não saiu para atraí-los com algo que encantasse a estética, os olhos humanos ou os ouvidos humanos com a estética. Ele saiu com uma verdade, é que eu e você precisamos. A cruz, Jesus Cristo morreu numa cruz, é uma proposição, é uma verdade. Pregar o evangelho é o que eu devo fazer, diz o apóstolo Paulo no verso 17. Deus me enviou para pregar o evangelho, anunciar a verdade. Anunciar a verdade. Não tem um outro jeito. Deus, ao invés de enviar Paulo para pregar Jesus Cristo, não poderia Deus enviar, quem sabe, uma banda para tocar? Não, a pregação. E então, nada fiz saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Proclamação de uma proposição. A cruz de Cristo. Houve um momento na vida de Jesus Cristo quando ele manteve o segredo messiânico dele, que envolvia a cruz, mas o chamado messiânico, a missão messiânica dele, em segredo. Em João capítulo 6, o povo está atrás de Jesus porque ele multiplicou os pães, e Jesus manda todo mundo embora. Vinham atrás dele por causa dos pães, e ali quiseram fazê-lo rei. É o Messias que nós esperamos, com esse poder todo, e vai assumir o governo da nossa nação de Israel, inclusive libertá-la do jugo romano. E aí Jesus precisa dispensar, e ele mantém em segredo a sua missão messiânica, que o povo não entendia, que reinado era o dele, que missão era dele. Mas há um momento então certo, quando ele começa a revelar, e um marco é Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 8, quando ele diz que ele iria para Jerusalém para sofrer a morte nas mãos dos homens. Isso choca os seus discípulos. Quando em Mateus 16 ele revela isto, o apóstolo Pedro diz: Senhor, de forma nenhuma. Quando ele diz: eu vou perecer nas mãos dos homens, Pedro quer evitar isto, e Jesus diz para ele: afasta de mim, Satanás. Satanás estava usando Pedro para interromper a grande obra de Deus, de Cristo na cruz. Uma proposição, uma verdade. Um dia na história, uma cruz de madeira, real, verdadeira, foi levantada, e Jesus Cristo, depois de fisicamente, concretamente torturado, foi colocado naquela cruz, e ali ele ficou por algumas horas, e naquela cruz chegou uma hora quando ele morreu, e morreu uma morte real. É um fato, é história, é uma proposição. Cristo morreu e morreu por nós. É algo que não é confuso, é algo que não depende dos meus sentimentos, nem dos seus sentimentos. É algo afirmado, é algo que sempre é. A minha emoção sobe, a minha emoção desce, mas Cristo crucificado permanece para sempre. Nele eu descanso então a minha vida e minha existência. Uma verdade, uma proposta, uma proposição. Mas nós vivemos uma era, um momento perigoso. No mundo sempre existiu o misticismo. O misticismo não foca no intelecto, na proposição, nas verdades afirmadas. Isto é, naquilo que é objetivo. Falo aqui, o apóstolo Paulo falou: prego a Cristo, Cristo crucificado. Todos nós podemos examinar, é um fato, é uma proposição. Mas o misticismo não prega isto, esta mensagem objetiva não é o foco dele, mas é o que? Os sentimentos, a intuição, é aquilo que é dentro de mim, é algo então subjetivo, muito relativo a mim. As religiões pagãs
se basearam sempre em grande parte no misticismo, mas nós vivemos nos nossos dias uma enorme presença de misticismo em grande parte do que se chama movimento evangélico. E por isso grande parte deixa de ser um movimento verdadeiramente do evangelho. O misticismo visa o poder de quem lidera. Ele tem o poder, ele se torna o ícone, a estrela. Ele é que faz as coisas acontecer. Ou então o poder de um grupo, de uma igreja. Conta para nós o que aconteceu na sua vida depois que você veio para a Igreja Batista. O poder está na instituição, o poder está no pastor X. E mais, o misticismo não é somente o poder do líder da instituição. O misticismo também fala do poder subjetivo, pessoal. Nós temos aqui os meios que levamos você a viver em todo o poder, em todos os milagres. É o misticismo, mas para isso o misticismo envolve também então a técnica, como manipular as pessoas. Não é algo sincero. Você cria comoções, você cria manipulações, o jeito de usar música, o jeito de falar entre as músicas, o tipo de letra das músicas. Um dia alguém me passou um CD, alguns anos atrás, de um camarada, e ele então cantava no CD como se estivesse ao vivo, uma apresentação, e falava entre músicas. E de uma música para outra, ele se transformava. Uma hora, ele falava grosso e alto. Na próxima, acabava aquela música para entrar na outra. Parecia uma adolescente chorando. Nem era o choro de um homem. Depois, da outra música, ele entrava lá com uma tal de língua, que toda hora repetem 3, 4, 5 palavras que ninguém sabe o que quer dizer. Onde queremos chegar com isso? O misticismo, a técnica de manipulação. Para o quê? Produzir o êxtase. E as pessoas se sentem poderosas. E então vem no líder, na instituição, o poder. Por através do êxtase. O foco é sensorial, não proposicional. O foco não é na verdade. O Evangelho, Cristo morreu numa cruz por você. É um fato, e com as suas implicações todas. Você é pecador, precisa de arrependimento. Proposições, não, é o sentir. Vamos usar Jesus aqui como um termo para todos nós sentirmos, e nós vamos levar todos a um êxtase. Alguns vão chorar, outros vão gritar, depende da música, depende do momento, e é feita uma comoção. Podemos usar jogos de luz, podemos usar inclusive uma máquina de fumaça aqui, e outras coisas mais, e o pregador vai usar, ou quem está dirigindo, o microfone de um jeito, ele fala, e a busca é produzir toda uma emoção, uma comoção. Eu senti Deus ali. Meu irmão, não baseie a sua fé em sentimento, porque a vida cristã, o Evangelho de Cristo, não é sobre os seus sentimentos, é sobre a verdade de Deus. Cristo morreu numa cruz por mim. Você crê nisso ou não crê nisso? Essa é a questão. É verdade para você ou não é verdade isto? Você constrói a sua existência em cima daquela é a verdade, sempre a verdade. Ou você depende de um domingo, ou numa terça-feira ir para uma reunião, sua emoção subir, depois desce, depois você vai de novo e sobe, e é mais um milagre, é mais uma coisa espetacular, é mais um show. Proposição. A cruz é proposicional. Você precisa satisfazer-se com a mera cruz, mas ela é central. Central. Diz ele no verso 17,
não preguei com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. O apóstolo Paulo poderia ter criado um monte de ruídos, eventos, coisas impressionantes, palavras de sabedoria humana, talvez fazer de um jeito humano, de falar, de acontecer. E Paulo diz: tudo isso seria um grande, terrível e trágico distrativo. Isso simplesmente iria esvaziar a cruz de Cristo. Com muita clareza tirei tudo para ficar puramente a cruz de Cristo, para que ela não fosse esvaziada, ela permanecesse como central, aquilo que nós devemos focar. Por isso que a pregação realmente do Evangelho, filtre bem, meu irmão, aqueles que se chamam de pregadores por aí hoje em dia, a pregação do Evangelho aponta para a cruz, e não para o palestrante, que muitos pregadores não são pregadores, são meros palestrantes, e não para palestrantes e seus artifícios. A pregação do apóstolo Paulo era a pregação sobre a cruz, apontava para a cruz, não para Paulo. Por isso, inclusive, ele intervém na igreja lá de Corinto. Alguns dizem que são de Paulo, outros são de Pedro, outros de Apolo. O apóstolo Paulo diz: para com isso, foi Paulo crucificado por vocês, não é sobre Paulo. E eu quero que vocês vejam na minha pregação, não eu, mas a cruz de Cristo, Cristo crucificado. Cuidado com a pregação que não centraliza-se na cruz. A pregação não é manipulação. Eu não fui com sabedoria humana, palavras persuasivas, diz ele no verso 5. Eu não fui cheio de bom falatório. Eu não era um public speaker, um palestrante motivacional que agrada os sabores humanos. Eu fui para falar disto, a mera cruz, Cristo crucificado. A mensagem, a pregação para Paulo é secundário, é apenas um meio. O que importa é o conteúdo, a cruz, o primordial é a cruz como conteúdo. Uma das coisas que marcou o movimento evangélico 2 décadas mais ou menos para cá é o pragmatismo. Pragmatismo pode ser definido como uma filosofia. O que é o pragmatismo? É a crença de que aquilo que produz números, grandeza, é o que é bom. Se dá resultado, então isso é bom. Isso pode ser aplicado, quem sabe, para o mundo empresarial, para o mundo comercial. Mas não serve, é estranho a Cristo crucificado, o Evangelho de Jesus Cristo. O pragmatismo entrou no chamado movimento evangélico. E a questão é: o que é que nós podemos fazer aqui para ajuntar mais gente? O que é que nós vamos fazer aqui que chama as pessoas, impressiona as pessoas com manipulações, inclusive usando Jesus, para fazer isso aqui crescer em número? Certamente nós queremos que a igreja de Jesus Cristo cresça, nós oramos por isso, mas este não é o propósito. O propósito do evangelho é ser pregado e pessoas encontrarem o Cristo crucificado e serem transformadas. E aí então, com o pragmatismo, todo tipo de método, entretenimento espiritual, litúrgico, religioso é usado para atrair as pessoas. Igrejas grandes, movidas pelo pragmatismo, para ouvir o que gosta, o que impressiona, para ver o show, para ver o sensacional, e não para a cruz, Jesus Cristo crucificado. Satisfaça-se com a mera cruz, esta proposição, essa verdade central, porque é a essência do Evangelho, é a essência da palavra de Deus. Decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado.
Cristo crucificado. A questão universal é esta: o ser humano é incompleto e culpado. Aí você pode entrar uma porção de diferentes teorias, explicações, mas a questão é esta: há algo faltando, o ser humano sabe disto, e ele é culpado. E aí, ou se vai para as ciências humanas, a sabedoria dos gentios, dos gregos, para quem a cruz é loucura, tentar achar um jeito do ser humano sentir-se completo e lidar com a sua culpa, ou dizendo que ela é falsa, precisa ser negada, ou tentando sublimar, ou você vai para o caminho das religiões humanas, que não é o evangelho do Cristo crucificado, e onde a cruz é um escândalo, e você então vai seguir o caminho religioso, onde você vai ser ensinado a esforços para chegar um dia numa evolução, seja ela como espiritual, de salvação. Um dia você chega ao eterno, ou a Deus, seja lá o que definam, e isto através de uma escada que você vai construir e aplacar toda a sua culpa, purgar a sua culpa. Dois modos de se fazer as coisas, conforme os judeus e os gregos gentios. O problema é este: o ser humano incompleto e culpado. Mas qual é a solução? Qual é a solução? A cruz de Jesus Cristo equaciona. Realmente o ser humano está incompleto porque está à parte de Deus, e o ser humano realmente é pecador e é devedor. O equacionamento da cruz é este: pecadores, devedores, e Deus justo. E aí está a distância, aí está a culpa, e aí está o estado incompleto. Qual é a solução? Eis a pergunta: qual é a solução? O verso 30 do apóstolo Paulo aqui no capítulo 1, sobre Jesus crucificado, é o que? Nele nós temos justiça, nós temos ali redenção, justiça e redenção. Eis a solução. Na cruz, a justiça de Deus é satisfeita. Podemos ser justificados. Nós, pecadores, nos tornamos justos porque a culpa cai sobre Jesus Cristo. Isto porque o nosso Deus é um Deus de graça. Este Deus que é justo, perfeitamente justo, que jamais poderia deixar o menor das falhas, mais rápidas que fossem, de lado. Situação terrível nossa diante de um Deus que nos seus atributos precisa ser e é perfeito em justiça, porém também Ele é perfeito em graça e amor. Na cruz, as duas virtudes, atributos de Deus se encontram em benefício meu e seu. Louvado seja Deus. Dali surge o perdão. Finalmente posso saber que eu sou perdoado, e então a reconciliação com Deus me torna agora completo. Ando com Deus, eu tenho a resposta para o anseio do meu espírito, que neste mundo sente-se vazio, sem significado. A vida é finita, passageira, as lutas são muitas. Reconciliado com Deus, vivo na presença dele, na paz da verdade de que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, e não na paz dos meus sentimentos, emoções e manipulações religiosas. E aí surge uma nova vida, uma nova vida. Eis a essência da cruz. A cruz é maravilhosa. Satisfaça-se com a mera cruz. O que mais você quer? Ela é loucura para você? Ela é escândalo para você? Porque você está na viagem equivocada dos caminhos humanos. O caminho de Deus é a cruz, a mera cruz, mas maravilhosa cruz na sua essência, que então é suficiente, plena. A mensagem da cruz para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, não o poder humano, não o poder de um pastor, não o poder de um guru, não o poder de uma igreja. É o poder de Deus em Cristo, na cruz.
Diz o verso 18, e o verso 30 diz: Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Suficiente. Nele nós temos a justiça satisfeita, nós temos a santidade de Deus chegando às nossas vidas, e nós temos a redenção, fomos redimidos do nosso estado incompleto, pecador, culpados para Deus. A cruz é suficiente. O ser humano bate em tantas portas religiosas, os esforços humanos, os conhecimentos humanos, a sabedoria, tentando responder aos anseios íntimos do ser humano, seu desassossego, desacerto. Mas o ser humano precisa simplesmente da mera cruz, poder de Deus. Maravilhosa experiência, abençoado dia, quando o ser humano pode se satisfazer na mera cruz. E termina a luta, a peregrinação, o sofrimento e a agonia. Há uma verdade, uma proposição central, cuja essência resolve toda a questão, é suficiente. A pregação é o que Deus usa. Proclamem Cristo crucificado. Proclame Cristo crucificado. E vai falar sobre a situação do ser humano devedora. Confrontar o caminho humano, o mais íntimo do ser humano. Vai tratar a raiz do problema. Culpa e distância, separação de Deus. Mas também a cruz oferece o remédio. Cristo foi crucificado por você. E aí a operação do Espírito Santo transformando vidas. O apóstolo Paulo não diz aqui que ele fez sinais e maravilhas. Há um momento nas narrativas de escrituras quando falo dos sinais e maravilhas como autenticação do apostolado. Não dos pastores, do apostolado. E os apóstolos passaram, depois que cumpriram a sua missão, foram estabelecidos por Jesus Cristo. Aqui ele não fala, ele fala do poder do Espírito Santo em relação à pregação ter sido eficaz no meio deles, não obstante viverem no meio de uma cultura, um pensamento que achava loucura e escândalo Cristo crucificado. Como que pôde acontecer essa mudança lá? Como que vocês puderam se converter? É o poder do Espírito. Minha pregação é apenas um instrumento. Eu proclamo a verdade de Deus, Cristo crucificado, o Espírito Santo atua. Ele poderia ter dito aqui: olha, os judeus pedem milagres e eu fiz o circo aí em Corinto. Cristo crucificado, poder do Espírito Santo transformou vocês. Redenção para nós. Redenção. A cruz é essa resolução eficiente, abrangente e final. Cristo nunca mais voltará à cruz. Passou por lá uma vez e fez tudo o que tinha que ser feito. Obra plena, completa, nada faltando. A mera cruz. Resolução eficiente, abrangente e final. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Agora, é preciso você crer. Crer na proposição. Jesus Cristo crucificado. Ele morreu a minha morte. Nele encontrei o perdão que eu preciso. Por ele sou reconciliado com Deus, para uma nova vida, vida com Deus hoje e para sempre. Essa é a verdade da minha vida, eu navego por aí. As horas difíceis virão da minha vida, e eu vou na minha pequena fé, dependendo do poder do Espírito Santo, lembrar sempre, ou é a cruz de Cristo, ou não há outro jeito. Haverá de chegar a hora derradeira para todos nós. Como será difícil aquela hora, certamente. Mas a única coisa que fará sentido ali será a verdade, a proposição. Jesus Cristo e este crucificado. Trabalhando com as minhas emoções, que correm para um lado e para o outro. Qual é a plataforma sobre a qual eu posso equilibrá-las, administrá-las, vencer as difíceis?
Jesus Cristo crucificado. Volto sempre para esta verdade e proposição quando preciso lidar com o meu mundo intimista. Nos meus fracassos, para onde eu vou, há muito ainda a ser feito na minha vida. Muitas vezes me encontro aquém do que eu deveria ser diante de Deus. Qual é o meu socorro? Jesus Cristo crucificado por mim. Caminhando por esta vida de poucos anos e vida incerta, vírus batem para cá e para lá. Qual é o meu ponto de descanso num mundo tão incerto? Jesus Cristo crucificado por mim. Meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui nesta noite, ou é isto, ou é agonia, incerteza para sempre, ou sublimar agonia, incerteza para sempre, um sublimar sem fim, terrível. Louvado seja Deus, porque um dia Cristo foi à cruz, de uma vez por todas, por mim e por você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, onde ele trabalha muito a questão da doutrina do que é esse Cristo crucificado, ele vai dizer em Gálatas 2:20, creio que esse é meu verso favorito das Escrituras: foi crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Foi crucificado com Cristo. Assim já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você entende que é construir uma vida, uma existência em cima da verdade, Jesus Cristo crucificado. No mesmo livro, na mesma carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer, então, já no encerramento da carta, no capítulo 6, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Em outra versão, longe de mim esteja a me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz, a mera cruz. Ou é isto, ou não sobra nada. E se é isto, não precisamos de mais nada. Mera cruz. Proposição central do Evangelho. É essencialmente Deus ter oferecido a morte substitutiva de Cristo como ato suficiente para a redenção do ser humano. Obra perfeita, maravilhosa, claríssima, sem confusão, uma verdade proposta abertamente, que tudo define e resolve e nos dá direção. Louvado seja Deus pela cruz. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.